Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br. Ok? Então, combinado lá na Loja Assombrada, hein? E não se esqueçam da Caixa Assombrada, mês de maio, tema fadas. Só que eu não sei se ainda tem caixas disponíveis. Se tiver, deve ter duas, tá? Vai lá dar uma conferida. A caixa está muito 10. Bom, vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. O outro lado da estrada. Deixa eu só ver se é um... O outro lado da estrada... É uma moça que nos conta. Bom, Ana, minha amada Ana, minha amada sobrinha de coração. Eu lhe adorei, sim. Eu lhe adotei, sim. Enfim, como fico feliz e emocionada. Bate uma satisfação tão grande no peito quando ouço os meus relatos narrados por você. Me dá uma alegria e um orgulho tão grandes que dificilmente você pode imaginar. Ai, que legal, fico muito feliz, viu? Ai, minha linda, você não sabe como é bom. E quando escrevo, eu leio em voz alta para corrigir, imaginando suas entonações. Ai, que pena que minha garganta não tá muito 10 esses dias, mas continuando. Hoje é dia 25 de abril de 2022 e eu sou a Beltranix. A intenção era ser meio Matrix, mas ficou meio personagem dominadora sexual. Dominatrix. Beltranix. Ok, tudo bem. Para você que já é íntima, fica Beltra e daqui a pouco Bel. Enviei os relatos de reencarnação. O anterior a este que mandei foi do Sultão, o anjo de 4 patas. Ok. Bom, acho que quando ler esse, serei pichada nos comentários ou espero atiçar a curiosidade de alguns e ainda acalentar corações de outros. Espero que todos da família estejam bem, os de 2 pernas e os de 4 patas. Amo vocês, muito obrigada, um beijão pra você. Aqui provavelmente também não colocarei nomes e se colocar estarão trocados. Começarei logo o relato sem enrolação. Eu tenho uma grande amiga que reencontrei mais ou menos 7 anos atrás. Quando eu digo reencontrei, é de vidas passadas. Ela é bem mais jovem que eu, tem 26 anos. Poderia ser uma filha caçula minha. E segundo ela, eu já fui realmente mãe dela em alguma vida, porque os laços de amor que nos unem são extremamente profundos e lindos. Essa menina tem uma mediunidade muito ostensiva e seu mentor espiritual a leva para muitas experiências instrutivas, esclarecedoras. Ela é autodidata, ela tem a clarividência muito aberta desde criancinha. Conversa com os espíritos como nós conversamos entre outros encarnados. Certo dia, ela pegou a estrada para viajar com os seus familiares e então o seu mentor chegou e a informou que ele iria então aproveitar aqueles momentos para estudo, mostrar muitas coisas que ocorrem nas estradas para que ela depois pudesse transmitir esses esclarecimentos ao nosso grupo e também aprender. Ele então abriu um pouco mais a visão clarividente que ela possui e assim se fez em toda a viagem. Nesse dia, o que ela me relatou foi muito interessante. Ela começou a ver muitos espíritos acompanhando os carros, alguns fora do carro, em tetos e capôs. Gente, acho que vamos ficar um pouquinho aterrorizados com este relato. Já tô só imaginando. Ai, quem vai pegar a estrada agora ou de repente quem tá dirigindo, não fique com medo. Vamos ler até o fim para ver, né? Tem um esclarecimento, tem um ensinamento isso. Talvez isso até diminua o nosso medo, né? Mais pra frente diminui, porque agora já só estamos ficando com medo. Vamos lá, continuando.
Então, ela começou a ver muitos vultos, muitos vultos não, ela começou a ver muitos espíritos acompanhando os carros, alguns fora do carro, em tetos e capôs, inclusive, né? O mentor explicou que alguns espíritos pegam carona. Aqueles que ainda não sabem se locomover volitando ou voando, ou se deslocarem intencionalmente por pensamento, espíritos que estão vagando ou são muito densos mesmo, sabe? Eles têm dificuldade de locomoção. Alguns poucos são os guardiões, que preferem estar ali bem perto. E como não existe o vento e impacto de locomoção na quarta dimensão, aquilo se torna natural. Eles podem também ficar dentro dos carros com seus protegidos e os furtivos também, se a energia mental do encarnado for semelhante ao do espírito desencarnado. O aprendizado do dia estava ligado ao socorro. Nas estradas, em alguns trechos, existem aglomerações, turbas de entidades escuras que provocam baderna, gritaria, aglomerações com muita confusão, e isso provoca uma energia mental de confusão, ansiedade, irritação, perturbação. Imagina você num lugar calmo, tranquilo, de repente você vê uma turma chegando com muitas pessoas fazendo algazarra, cantando alto ou falando muitos palavrões e procurando encrenca. É exatamente assim, só que pior e com muita vontade e sede de briga. Eles provocam uma egrégora energética tão pesada que alguns motoristas mais sensíveis ou que estão de alguma forma na mesma sintonia mental se ligam espiritualmente, se desequilibram com essas energias mentais e o acidente pode acontecer. Às vezes com ele sozinho perdendo de repente o controle do carro e capotando. Caem nos barrancos da estrada ou dormem subitamente ou simplesmente entram naqueles canteiros centrais que existem para separarem as pistas. Essas turbas de espíritos são planejadas para provocarem os acidentes, para depois vampirizarem as energias daqueles acidentados. Filhos da mãe, até no mundo espiritual, gente, tem que ter uma polícia espiritual. Eu já fiquei com raiva desse povo aí. Pra que fazer isso? Pra vampirizar. Por isso que tem que ter um monte de protetor também na estrada. Vamos continuar lendo. Já tô brava com eles. Muitos trechos onde sempre ocorrem acidentes, pois bem, ali existem amontoados deles, que se revezam muitas vezes, e aqueles que desencarnarem, ou que desencarnam, que não veem o socorro por estarem desequilibrados na hora, ficam por ali. Peraí, muitos trechos onde sempre ocorrem acidentes, ali existem amontoados deles, dessas turbas, é isso? Que se revezam muitas vezes. Ou que se revezam e muitas vezes aqueles que desencarnam ali e não tem o socorro, não vem para eles, digamos assim, o socorro espiritual talvez não vem para eles porque estão desequilibrados espiritualmente, talvez, na hora do acidente. Eles ficam por ali também, a alma deles também ficam por ali, servindo de escravos perdidos e confusos no local. Entendi. Da mesma forma, existem caravanas de espíritos da luz. Olha lá, tá vendo? Existem caravanas de espíritos da luz em postos espalhados por toda a estrada, como postos de socorro mesmo, de auxílio e limpeza. Ela narrou que alguns são estruturas muito bonitas e outras parecem ser de vidro luminoso. Vejam, da mesma forma que existem os postos policiais na fisicalidade, então, geralmente, ao lado desses postos policiais ou acima deles, ou entre os postos policiais, no meio do caminho,
quando são muito distantes uns dos outros, né? Entre um e outro existe um posto de socorro espiritual. Em grandes estradas existem hospitais espirituais, onde muitos que desencarnam de forma violenta são levados por um tempo até serem realocados em colônias espirituais fora da Terra. Esses trabalhadores da luz recebem comunicados sobre essas turbas, para onde estão se locomovendo, esses espíritos escuros, né? E se estão se programando para provocar acidentes individuais ou acidentes coletivos. Esses trabalhadores são deslocados imediatamente para lá e, na maioria das vezes, só de ver a caravana chegando, eles se dispersam com medo de serem resgatados. Outras vezes, os trabalhadores trabalham para desmanchar a energia da egrégora que foi formada, jogada naquele trecho mesmo não havendo nenhum espírito por lá. Outros da equipe localizam alguns que vagam, se aproximam e tentam conversar, esclarecer e orientar, socorrer determinados espíritos que acabam se juntando a eles por não terem conhecimento do desencarne ou também por estarem sendo manipulados porque desencarnaram justamente em acidentes que aqueles espíritos incentivaram. Quando o acidente ocorre, essas caravanas de socorro vão até o local e procuram auxiliar aqueles encarnados que sofreram o acidente, sempre orientando os paramédicos. Se não estão orientando, estão auxiliando no tratamento energético ou socorrendo aqueles espíritos que acabaram de desencarnar, desligando o corpo físico do espírito, adormecendo aqueles espíritos para não sofrerem e afastando do local os espíritos escuros. Houve um trecho em que ela narra que havia um pronto-socorro, na verdade que havia um posto de socorro. Ela se emocionou de ver. Falou que naquele momento foi como se ela tivesse visto as coisas em câmera lenta. E havia espíritos que perceberam o seu olhar naquela distância, acenaram para ela e foi como se ela estivesse próximo a eles. Ela não sabe explicar direito o que ocorreu, mas acredito que talvez o espírito dela, naquele momento, se deslocou, se aproximou mais e imediatamente voltou para o seu corpo sem que houvesse a percepção daquele deslocamento. Em um outro dado momento, ela olhou para o outro lado da estrada. Começou a ver um ônibus, desses de 2 andares. Se surpreendeu completamente, pois havia alguma coisa acima do ônibus que ela não conseguia distinguir pela distância. Conforme ele foi se aproximando, ela começou a perceber que em cima do ônibus havia uma entidade enorme, gigantesca, do mesmo tamanho do ônibus. Sua cabeça ficava à frente, seu corpo deitado acompanhava o corpo do ônibus, os braços abertos sobre o ônibus. Sabe aquele retrovisor dos ônibus modernos que ficam numa haste grande e depois descem como se fossem olhos, assim, né? Acho. Olhos de um inseto, sim. Pois bem, os braços da entidade iam até aqueles retrovisores, abraçando por completo o veículo. A cabeça à frente do ônibus e a parte do ombro, onde começa o teto, e o restante do corpo acompanhava o corpo do ônibus e o corpo da entidade ia ficando rarefeita nas partes inferiores de seu corpo, terminando com o ônibus. Como se fosse uma visão daqueles gênios da lâmpada, sabe? Pois é, foi assim que ela me narrou. O que vou contar é muito interessante. Quando ela me narra algum determinado acontecimento mediúnico vivenciado por ela, é como se uma imagem se formasse dentro da minha tela mental e eu também consigo ver. Eu também vivencio a mesma situação. Eu já descrevi um lugar onde ela estava, o mesmo sítio para onde ela foi nessa ocasião da narrativa da estrada. E depois que ela me narrou o fato, eu descrevi o lugar em detalhes e como era a entidade que ela viu, e ela me confirmou o que a minha mente viu. A ligação que temos é muito grande espiritualmente. Bom, por ter sido muito impressionante a visão, ela perguntou ao seu mentor o que era aquilo
Que estranha entidade gigantesca era aquela em cima do ônibus. Mesmo por ter sido assustadora tal imagem, ela não sentiu nada ruim. Pelo contrário, ao ver aquilo, ela sentiu algo muito bom dentro do peito. Então o seu mentor contou-lhe que aquele motorista era um homem muito correto, de índole e caráter firmes. Ele tinha muita fé e orava muito todos os dias. Antes de dormir, ele tinha muita fé e orava muito todos os dias e antes de dormir, é isso. E assim que ele acordava, também fazia sua oração, pedindo proteção em seu caminho e em seu ônibus. Sua mentalização era de um anjo enorme sobre o seu ônibus. Ele imaginava que um grande anjo guardião envolvia o seu ônibus, protegendo todos aqueles que ali estavam durante toda a viagem. Ele fez isso durante muitos anos, então o seu protetor começou a tomar a forma daquele pensamento, e com isso sua forma perispiritual foi crescendo ao mesmo tempo, a sua forma perispiritual foi crescendo ao mesmo tempo. Foi então tomando essa forma, essa postura de proteção que aquele motorista formava em sua mente. Guardião e motorista tinham uma ligação de união muito forte. Com isso, toda a espiritualidade que não era da luz, que ficava perambulando em todas as estradas, quando ele passava com seu ônibus, espantava todos. Saíam correndo com medo e assustados, e toda a estrada para ele realmente se tornava segura. Olha que interessante, meu Deus, então meu protetor é um cara na moto mesmo. Porque quando eu era criança eu imaginava que o meu anjo, ele vinha de moto do lado do carro, assim, ó. Ele entrava nos lugares, saía, vinha sempre de moto pelos terrenos dos acostamentos, assim, que fica pro lado de lá do acostamento, assim. Eu ficava imaginando ele de moto lá. Nossa, desde pequena. Então vai ver que ele é mesmo. Bom, continuando. Que interessante. Nosso amigo mentor nos coloca a importância... Nosso amigo mentor... acho que diz que... Nosso amigo mentor nos coloca a importância não só da vibração, mas do nosso pensamento, da nossa oração unida com a nossa fé. Esse desejo, esse pensamento, para ele se tornou real. Então, essa visualização também, você pensar, é isso, vibrar, é isso. Tem a oração, o acreditar que aquilo tá ali mesmo acontecendo, né? Você orar acreditando naquilo. Se eu tô orando pedindo proteção, eu tô acreditando que realmente estou recebendo a proteção. E tem a visualização, né? No caso, ele visualizava essa proteção em cima do ônibus. E isso seguidamente criou essa forma pensamento, como ela diz, né? Então, esse desejo, esse pensamento para ele se tornou real. A conduta daquele senhor, durante tanto tempo trabalhando naquelas estradas, sendo extremamente correto, zelando pelo ônibus, pelos passageiros e por todos à sua volta, lhe proporcionou essa alta segurança. Os espíritos da não-luz ainda se ligam muito em imagens, associam poder a tamanho, forma e aparência. Por isso fogem quando algo é muito feio e grande ou muito belo, grande e reluzente. Ela viu muito rapidamente vultos escuros e que realmente fugiram muito assustados quando viram aquele ônibus. O ônibus deixava um rastro de luz por um tempo em seu caminho. Ele auxiliava outros motoristas que vinham atrás dele, ao lado e à frente também. Isso não é maravilhoso, gente? Olha só o poder de uma pessoa boa, de fé, e, né? Que pode, sem saber, pode estar ajudando um monte de gente em volta. Que legal. Espero que quando entrarem em um veículo agora, sendo vocês o motorista ou não, lembrem dessa passagem. Peçam em oração a proteção que desejam a vocês e aos outros.
Essa minha amiga tem tantas passagens interessantes. Essa há muito tempo tinha perguntado a ela se podia contar aqui. Ah, essa passagem, né? Essa passagem, há muito tempo tinha perguntado para ela se eu podia contar aqui. E ela me autorizou, mas ainda não tinha tido tempo para escrever. Eu tenho sempre uma oração quando eu saio de casa. Que a proteção de Miguel, a luz de Gabriel, as bênçãos de Maria e Jesus cerquem a mim e ao meu carro, à frente, atrás, lado esquerdo e direito, acima e abaixo. Envolva todos os motoristas, ciclistas, motociclistas, skatistas e pedestres, idosos e crianças, e me torne invisível a todos que tenham a maldade ainda em seus corações e mentes. Que assim seja e assim o é. Assombrados, espero que de agora em diante a responsabilidade ao dirigir ou ser passageiro em estradas e ruas se inicie dentro de cada um de vocês. Tudo aqui que relatei é real, muito real. Não estamos nunca sozinhos em nenhum momento. Nossa companhia depende de nossos pensamentos e sentimentos. As dimensões paralelas existem. Não se esqueçam disso. E a cada dia as fronteiras delas se tornam mais estreitas. Pois estamos percebendo. Até breve, deixem o seu like, se inscrevam no canal, vibrem amor e abram suas mentes para além daquilo que os olhos físicos veem. Não se esqueçam de que não vemos o ar, mas ele existe e mantém a nossa vida. Aninha, te amo, minha linda flor que perfuma e embeleza por onde passa e por onde chega sua narrativa ímpar, dando voz a tantos que se achavam sozinhos e ligeiramente tantãs. Abraço fraterno, Aninha. Um beijo pra você, muito obrigada. Galera, não é tanta como pensa não, tem muita gente passando pelas mesmas experiências. Galera, que interessante, meu Deus, esses negócios das estradas, agora fiquei... Já viajava viajando, sabe? Eu sempre viajo assim, enquanto tô na estrada. Vixe, a cabeça vai... Desde pequena, sabe? Eu ia imaginando saci, lobisomem, já pensou, parece lobisomem. Eu vou olhando pro céu pra ver se eu vejo um escoador. Nunca vi nada. Mas eu ficava imaginando. E o anjo de moto do lado. Agora, imagina, só vou ficar imaginando os postos espirituais, o povo lá fazendo arruaça. Meu Deus do céu. E fazer oração, né, pra sair. Eu acho que a maioria das pessoas, faz ali, nem que seja uma pequena oração, um pedido de proteção quando sai às estradas. Bem interessante. Já aconteceu algo assim com você? Você passou por uma experiência que tem a ver com esse lance que ela tá falando aqui? Manda o relato pra gente. Fiquei bem curiosa. Pessoal, beijos pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!